O Espírito Santo, ele é Deus, ele é Jesus, ele é o Espírito Santo. Não é que há três deuses. A Trindade Santa está falando de três dimensões: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui é água, é ou não é? Estado líquido. Esta água está no estado líquido. Ela é água, é ou não é? Ou não é água? Eu pego esta água e coloco dentro de um congelador. No dia seguinte, esta água, ela está no estado líquido ou sólido? Por que sólido? Porque está empedrada. Ela está empedrada. Ela não está no estado líquido, ela está no estado sólido. Deixou de ser água, continua sendo água. Agora eu pego esta água e coloco numa panela, coloco fogo e deixo esta água ferver até ela evaporar. Esta água evaporando, ela está no estado líquido? Ela está no estado sólido? E qual o estado que a água fica? No estado gasoso. Ela evaporou. Você vê a água? Você consegue ver a água no estado gasoso? Mas porque ela passou por essa mutação, por essa etapa, por essa transformação, deixou de ser água? Ela continua sendo, mas você vê? Não vê porque está no estado gasoso. O Espírito Santo, que compõe a Trindade Santa, digamos, Deus Pai, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que criou todas as coisas. Antes de existir os céus, Deus já existia. Deus Pai, o Criador. Deus Filho, seu Filho Jesus. Observe que o Deus Pai está numa dimensão como Criador. O Deus Filho está numa dimensão de executador, administrador. Isso quer dizer, o Deus Pai, através do seu Filho, que o seu Filho executa a ordem do Pai. É o administrador do Pai, é o executador do Pai. E o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo é uma ação. O Espírito Santo é quem transporta e materializa a ação do Pai. Estão entendendo, igreja? O Espírito Santo é que pega as coisas impossíveis e torna possível. Vocês se lembram quando José e Maria, eles eram casados, mas eles ainda não teve um contato sexual. E de repente Maria está grávida. A barriga cresce. José, que não teve contato com a sua esposa, o que veio na cabeça dele? Esta mulher me traiu. E
qual era a penalidade naquela época para uma mulher que traísse? Era levado em público e morta a pedrada. Tanto a adúltera como o adúltero. Esta lei vigorava na época de José e Maria. O que fez José? Eu não vou denunciar, eu vou sair secretamente. Porque se ele fosse denunciar, ele teria que ter a prova de quem era o adúltero. E como ele estava com Maria, os dois iam ser apedrejados pela lei romana. Quando José sai e foge de Maria, quem é que vai avisar a José? José tem um sonho, e nesse sonho ele vê um anjo. E o que é que o anjo fala para José? Volta, porque ela está grávida, foi gerada pelo Espírito Santo. Quem gerou Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma ação e um poder do Deus Pai. A função do Espírito Santo é a ação de Deus. A ação do poder de Deus gerou no ventre de Maria quem? Jesus. Jesus nasce. Aí ele vai até os 30 anos. Esse espaço de tempo, Jesus estava como Deus, homem. Jesus estava sujeito a tudo que nós nos sujeitamos. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Só que o propósito do Deus Pai era enviar o seu filho para quê? Para curar. Foi o propósito de Deus. Não foi o propósito de Deus enviar seu filho para curar quem está doente, nem para libertar as pessoas endemoniadas. O propósito de Deus para com seu filho foi enviar o seu filho, morrer na cruz, para nos dar o quê? A vida eterna. Isso quer dizer, a vida eterna é superior à cura. A vida eterna é superior à libertação. Foi esse o propósito do Deus Pai, Criador de todas as coisas, através do seu Filho, o executador do Pai, o administrador do Pai. Mas o Senhor precisava de uma ação e poder na vida dele. O que estava faltando em Jesus? O Espírito Santo. Vocês entendem agora por que Jesus, aos 30 anos de idade, ele vai ao Rio Jordão, e quem batiza Jesus? João Batista. Jesus desce as águas, e quando ele desce as águas, o céu se abre. O céu se abriu para vir quem? Estão compreendendo? O céu se abre, e quem desce sobre Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele opera em uma dimensão como uma ação de Deus e materializar o poder de Deus. Estão compreendendo, igreja? Porque sem o Espírito Santo ninguém é salvo. Sem o Espírito Santo ninguém se convence do pecado. Sem o Espírito Santo não tem milagre, não tem libertação, não tem salvação. O Espírito Santo tem que estar imbuído dentro de nós, igreja. Porque o Espírito Santo é uma ação de Deus que vai materializar o poder de Deus em nossa vida. Agora vocês entendem
Por que Jesus nasce e leva 30 anos, e a partir dos 30 anos, desce as águas, o Espírito Santo desce sobre Jesus, e a partir deste momento, o Espírito Santo começa a agir em uma ação de poder na vida de Jesus? Porque sem o Espírito Santo, Jesus não tinha como ir à cruz. Porque é o Espírito Santo que nos dá força. A causa, igreja, a causa de vocês estarem hoje na presença de Deus é porque tem o Espírito Santo. Porque vem as lutas, vem as dificuldades, porta se fecha. Sabe por que você suporta? Porque tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, só esses que conseguem olhar para a cruz e perceber e entender o que Jesus sofreu na cruz por nós, igreja. Quem olha para a cruz através do Espírito Santo, a visão nunca mais é a mesma, a vida nunca mais é a mesma. E quando muitas vezes é um crente para vir para a igreja, é uma dificuldade tremenda. O crente, para servir a Deus, só o fator de pegar uma Bíblia, tirar 10 minutos num dia, tirar 1 hora por dia para reservar o seu tempo, para gastar, não, para ganhar com Deus, acha que é sacrifício. Precisamos ser gratos com o Espírito Santo. Eu só estou de pé por causa do Espírito Santo. Você só está de pé por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a ação de Deus, é o poder de Deus na nossa vida. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, Jesus foi capacitado, preparado. Jesus agora é o próprio poder. Jesus agora é a própria ação do Pai sobre essa terra. Jesus agora está preparado para suportar as humilhações, preparado para suportar as dores, o sofrimento, prisões, açoites. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, amada igreja. Quando Jesus estava na cruz, que ele dá o último brado: Pai, está consumado. O corpo, Jesus morreu o corpo. Jesus não morreu. Jesus não morreu, igreja, porque Jesus é espiritual. A outra parte de Jesus, chamado corpo, é o que morreu. A carne de Jesus que foi morta na cruz. A carne de Jesus representava eu e você. Era eu e você que tinha que ir para a cruz, não Jesus. Porque nós estávamos condenados eternamente a passar o resto da nossa vida nas trevas. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, igreja. Ele morreu por nós. As nossas mãos têm que estar sempre ocupadas com a cruz de Cristo. A Bíblia diz: aquele que vós mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, siga-me. Ainda que tenha que pagar um preço, eu quero pagar um preço nos pés da cruz. Sejam um crente, pau para toda a obra. Eu não vou mais para a igreja por causa do marido, eu não vou mais para a igreja por causa da esposa, de filho e problema. Não tem nada a ver, igreja. Olhe para a cruz. Aproveite o pouco tempo que você tem nesse mundo para gastar ao pé da cruz. O Espírito Santo, que é a ação de Deus, a virtude de Deus, o poder de Deus, é o Espírito Santo que materializa as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Por isso que Deus é Trindade Santa. É o único Deus que atua, que age em 3 dimensões.
no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quando o corpo de Jesus estava na cruz, tiraram da cruz e puseram em um túmulo. O corpo de Jesus estava há 3 dias. Imagino eu o corpo físico em um estado de putrefação. E onde Jesus esteve esses 3 dias? Aonde ele foi esses 3 dias? Ele não subiu aos céus. A Bíblia diz que ele foi à parte mais baixa dessa terra. Eu já falei para vocês um dia. Imagino eu que as trevas estavam em festa. Todos os principados, potestades, dominadores, espíritos malignos, Lúcifer, todos estavam em festa. Matamos o Filho de Deus. Matamos o administrador de Deus. Estava em festa. A palavra diz que por volta das 3 horas da tarde, o dia se tornou em trevas. O globo terrestre apagou.